If you get to hear me now, if you get to hear me now. Daqui a pouco na live a Nicola vai contar. Muito bem, tela aqui do Juca Kfouri, nós já mostramos o que o Juca falou sobre a questão ali da arbitragem, né? Se é a favor se o erro acabar beneficiando Corinthians e Flamengo, o estardalhaço é enorme e o mesmo não acontece quando acontece com outras, quando é com outras equipes. Ó, gol legal do Independiente Porteño anulado em jogo contra o Corinthians alimentou a nova onda sobre como o segundo clube mais popular do país é protegido. Pois eis que nos tempos mais modernos, o clube ganhou apenas uma Libertadores e tem sido mais prejudicado que auxiliado pelas arbitragens no torneio continental. O caso do Flamengo é ainda mais espetacular, campeão apenas uma vez da Libertadores em 81. Então é o que escreve o Juca Kfouri. Bom, tudo isso que o Juca escreveu e ontem, o que o Sálvio recebeu de mensagem ontem aqui no Bate-Bola, recorde de participação. É mesmo? Só elogios? Olha, o Sálvio conseguiu desagradar todo mundo. O Renan Martins mandou o seguinte, ó, brasileirinho manchado. A polêmica é por causa do jogo do Palmeiras, né? Os erros de arbitragem que aconteceram ontem. E aí muitos entendendo que, poxa, nem teve tanta repercussão porque foi a favor do Palmeiras. Se é a favor do Corinthians, ia estar a maior confusão. É assim? O problema é matemático. Não só Corinthians e Flamengo, que o Juca também cita, né? Você pega as duas maiores torcidas e todo mundo que é contra essas maiores torcidas, você matematicamente vai ter uma grita maior. É isso, os próprios adversários que tanto se chateiam com isso, dão munição e fazem parte desse ibope maior, dessa grita maior. É um problema matemático. Erros de arbitragem, já falei aqui, volto a repetir, não acredito em teoria da conspiração. Assim como não acredito que clubes maiores sejam favorecidos intencionalmente, né? A gente discutiu aqui sobre aquela possibilidade do árbitro ser humano e pensar duas vezes em relação a camisas que podem dar grita. Mas fora isso, eu não acredito, assim como não acredito em teoria conspiração a favor, não acredito que, por exemplo, tenham errado a favor do Palmeiras por uma compensação, por uma pressão, por um decreto secreto da CBF para os árbitros, pega leve com o Palmeiras, porque o Palmeiras vem de jogos em que foi vítima. Mas não acredito, simplesmente não acredito nisso. Essa é uma discussão difícil de ter sem chamar ela. A polícia do clubismo. Chama a polícia. Aciona a polícia. A polícia do clubismo. Olha, Léo, brasileira. Ontem, por exemplo, acho que não tem essa vinheta aqui nesse programa. Que era assim, todos os palmeirenses estavam reclamando do Salve e todas as outras torcidas também reclamavam do Salve. Porque assim, é engraçado, né? Quando você não fala, exatamente, acha que você tem que falar. Exatamente. Quando você fala, acha que você falou pouco. Saída. Ou acha que você não tinha que falar nada. Cara, assim, ontem, vou falar o quê? Ontem o Inter foi prejudicado mesmo. Foi o que o Salvo entendeu. Acho que, sei lá, alguém não entendeu isso. Acho que, até porque o caso do Damião não é nem dúvida, como no pênalti, que eu achei que foi, mas você pode achar que não. O impedimento não tem nem isso. Não, mas o lance do impedimento. É possível que o Bandeira tenha ficado na dúvida na hora de marcar? É possível, é provável. E aí, influenciado por estar no Pacaembu, com a torcida do Palmeiras, com o jogo em casa, o cara tem ignorado o impedimento. Como poderia ter acontecido se fosse com o Corinthians ou com o Flamengo como mandantes, ou com o Internacional se o jogo fosse no Sul. Porque de fato, a arbitragem ela é feita de dúvidas. Não são decisões fáceis. Cada vez mais feita de dúvidas. Se com a ajuda do replay pode ter alguma dúvida, na hora, no ato, é dificílimo. E aí o cara... O caso do impedimento, o caso do pênalti, todo mundo achou que foi ou não? Porque existe uma discussão. O Salvo entendeu que sim. Eu também achei que foi. Alguém achou, todo mundo achou que foi. Achou, Rômulo, que foi. O caso do impedimento não adianta nem discutir, porque assim, é objetivo e tá claro que tá impedido. Acho que só tem uma diferença entre falar o gol foi anulado e o impedimento mal marcado. Porque ele apitou antes, né? Ali é um impedimento mal marcado. Tanto que os jogadores do Inter, eles nem comemoram, alguns do Palmeiras largam. Eu não sei se o Jailson largou o lance ou não. Se o Jailson não largou, seria um frango. Nossa Senhora. É até importante esclarecer isso, que muita gente pergunta qual seria o papel do árbitro de vídeo. Nesse exato cenário, o juiz apitou, ele não pode depois dar o gol. Não pode, isso ele não pode fazer.
Pô, o que você vai se recomendar nesse caso? Deixa O rolar. árbitro. Deixa terminar o lance, cara. Aham. Deixa terminar Porque o lance. aí ele se for apita o caso. antes do Damião girar. Sim, né? apitou antes, quando tiver o árbitro de vídeo aqui, espero que logo. Mas aí recomenda-se que o árbitro não encerre, porque nada que aconteceu depois do apito pode ser validado. Nesse lance específico, ele não poderia dar gol depois. Não poderia. Ele poderia até dar bola ao chão, qualquer outra coisa. Espera o lance seguir. Aliás, ele não daria nada, porque ele não, como o lance parou antes do gol, o lance não seria nem revisto. Né? Porque o impedimento por si só não é revisto. Ele é revisto se é um lance de gol. Né? Então, é isso que vai acontecer. É que assim, quando eu falo de polícia do clubismo, é que o cara não fica satisfeito quando você fala que o árbitro errou. Você tem que falar que o árbitro errou, que é um escândalo e que tá tudo contra tá o time arrumado, dele. Senão, ou a favor do rival dele. Então, pra mim isso não serve, né, cara? Então, o que eu posso falar aqui de novo, a arbitragem foi mal. E no caso ali dos memes do Gagliotti, claro que aí a repercussão é grande por causa de como o Gagliotti se postou depois da decisão do Campeonato Paulista. Acho que existe uma diferença entre o erro que acontece ali no campo e a questão da interferência. Totalmente, né? Acho que a reclamação dele foi por causa... Acho não, a reclamação dele foi por causa da interferência, não por causa do erro. Pra que se fosse- Agora, ao mesmo tempo... Como o Palmeiras está adotando uma linha aí bem importante que nós achamos legítima de lutar pelo VAR e de que impedir que no futuro a interferência externa atrapalhe, como aparentemente aconteceu na decisão do Campeonato Paulista, acho que era um momento para alguém do Palmeiras aparecer e falar assim, olha, por lances como esse que nós entendemos que ter o VAR é importante. Né? Porque se falasse ontem, ganharia ainda mais peso a reclamação do Palmeiras. O primeiro que fizer isso, e aí não é só o Palmeiras, o primeiro que estiver reclamando e também se colocar na posição firme, mesmo que seja contra si, vai ganhar muitos pontos. Mas cadê esse que aparece? tem, eu não A vejo gente está nenhum esperando, não é esperar o Palmeiras agora. Nunca ninguém fez isso. Nunca Talvez ninguém. não tenha nascido ainda. Porque mas não era, de ingressou no repente, meio. uma boa chance, né? Chegar assim, hoje realmente fomos beneficiados. Sabe aqui. aquela nossa luta? É para isso, para que não aconteça mais. De fato, acho que por isso também é importante a gente manter a nossa posição. No futebol brasileiro não tem esse perfil. Aqui não tem, assim, realmente não rola esse perfil. O Roger não quis falar e acho que assim, ele é coerente, porque ele não falou no mal e não falou no bem também, entendeu? Então, no final das contas, ele não gritou nenhuma hora nem outra. Seria uma chance legal para Omitiu, então. o presidente do Palmeiras. E há tempo para isso ainda, hein? Ainda tem. Ele falar, que gente, se é ontem... tô vindo aqui reconhecer que a arbitragem ajudou ontem e acho, mais uma vez, é um motivo pra gente manter nossa postura que é a favor do árbitro de vídeo. Talvez o Gagliotti não tenha ido a público para falar, para não expor a arbitragem, temendo consequências nos próximos jogos. Mas, diante da postura firme que o Palmeiras adotou Ele não está depois do lutando por Campeonato isso? Paulista, ele tinha um bom argumento para defender a tese dele, de que o árbitro de vídeo é fundamental. Que viraria meme, que o Gagliotti seria alvo de gozação do torcedor, algo absolutamente normal. Claro. Só a ressalva que vocês já fizeram, de que o Palmeiras contesta é a interferência externa. Sim. Essa não pode acontecer. Essa é contra as regras do jogo. Sim. E bola para frente. Mas a arbitragem está cada vez mais pior no Brasil, né? Não, é que assim, é que cada vez mais tem Erros muito crassos. Então, mas cada vez a gente Não, tem. Eu acho que a arbitragem, ela sempre foi ruim. Eu acho que ela era ainda pior. Não, mas agora Você não tinha tanto- ele ganha Isso. essa... Só que você não tinha tanto subsídio para constatar os erros. E agora, além dos erros continuarem, Rômulo, a gente ainda tem algo que joga a favor do resultado esportivo mais justo, dos erros da arbitragem, que é o árbitro de vídeo. Sim. Mas a partir do momento que os clubes... É que assim, eu acho que admitir o benefício não significa que você está igualando isso à situação de interferência externa. Todo mundo sabe que não. Claro que não. Muito É pelo óbvio que contrário. o erro de arbitragem é Não, diferente de Léo. você adotar um instrumento ilegal para decidir. Léo. Todo mundo concorda com isso. Se o Palmeiras falar isso agora, ele vai ter mais credibilidade na luta que ele está. Na luta que ele tem de pedir a transparência. Eu quero transparência para que isso não aconteça. E aí, se ele tiver essa postura agora, porque para muita gente, qual que é a impressão? Só está falando isso, falou de Paulistinho, ou está reclamando porque foi a decisão, porque perdeu. Né? Então, se agora aparecer, ele vai ter mais força para reclamar. Claro. Mas eu me tornei um homem pessimista, acho que. É mesmo, Romulo? Medida. É sempre um prazer rancoroso estar com também. vocês, mas rancoroso e pessimista. Eu acho que o VAR é inevitável no Brasil, mas pela forma que se caminha, eu vou ficar nem um pouco surpreso que, quando acontecer o milagre da instauração do VAR, o VAR ser utilizado como um substituto para os erros da arbitragem, não como um elemento que auxilia a arbitragem, e como uma justificativa para que o investimento na estrutura de apoio aos árbitros seja ainda mais reduzido.
Acho que tá caminhando assim, sabe? O VAR é inevitável, vai acontecer. Um dia vai acontecer, não tem escapatória. O problema é que A questão é que quando acontecer o VAR, ele infelizmente vai ser utilizado de forma negativa. A arbitragem vai diminuir ainda mais o investimento em estrutura, Será? em evolução. É assim que caminha tudo aqui. O meu medo é que, assim, que por conta do VAR, os árbitros deixem de apitar um monte de coisa, esperando que o replay ajude. Que é outra... Por exemplo, o Léo citou, o árbitro apitou ontem, automaticamente Acabou ao o apitar, ele acabou com a possibilidade de interferência externa. Interferência externa não, o árbitro de vídeo, senão vai gerar dupla interpretação. Imagino que, pelo menos no primeiro momento, esse momento de afirmação do VAR, vai deixar. o cara vai deixar. É. O Bandeira vai deixar de levantar para... O Bandeira pode até levantar, o cara só não precisa árbitro. apitar direto. O Bandeira não para o lance. O Jean ontem, quando a gente estava aqui no bate-bola, ele falou uma análise que ele fez, eu achei muito legal. Porque ele falou assim, com o VAR você passa a discutir a decisão da arbitragem. Exato. Não o erro da arbitragem. Exato. Porque hoje a gente você não discute pode, erro. Você não pode mais falar, ele não viu. Ele não viu, não existe. Por exemplo, ele tem toda a condição de ver. Tem lá o VAR, tá o pênalti lá do Lucas Lima. Vamos discutir essa decisão da arbitragem? Aí a gente discutiria, foi pênalti ou não foi e tal. Ele não erradica o erro. Hoje na Itália teve uma reunião que é anual, né, de árbitros com dirigentes, técnicos, etc. E a avaliação das primeiras 33 rodadas é de que houve 17 erros do VAR. Dá uma média quase de um erro a cada 2 rodadas. Tá, que é bom, são 20 jogos, né? Então tá na média geral aí do VAR no mundo. Mas ainda a acontece gente vai o erro. passar mais tempo. A gente vai passar mais tempo. Então, diminui. a gente vai passar mais tempo discutindo a decisão. Por exemplo, ontem o árbitro podia chegar, ver o lance do Lucas Lima e entender que mesmo assim não foi pênalti. Mas o impedimento teria sido ignorado e teria saído gol do... teria sido, Até o VAR seria prejudicado ontem por um erro de arbitragem. O juiz erraria ao prejudicar o VAR. E o lance do pênalti é daqueles que o VAR não salva. Não, mas com o VAR ele não apitaria, professor. Não sei. O impedimento do Daniel... Ele podia teimar. Não, ele não apitaria, mas eu não sei qual seria a postura dos jogadores do Palmeiras, né? Pra mim não tá claro acho que a ali se dúvida eles largaram ou não. se o lance segue, se o jogador do Palmeiras teria uma outra... Porque é claro que o apito te condiciona. Um apito você fala, larguei. O próprio Jailson, né? Exato. Então você não... Até porque é isso, se ele não largou, ele tomou um frango. Um frangaço, olha, um frango que o Jailson, a gente não está acostumado a ver ele tomar desse jeito. Né? Agora, eu ainda acho também, é inevitável o VAR, mas por enquanto, também essa falta de uma postura enfática, é porque a gente já falou isso também aqui. Tem muito dirigente brasileiro que enxerga o VAR como algo que vai arrancar dele aquela justificativa da derrota no erro de arbitragem. Vai arrancar dele também algo que ele considera muito importante de ter no seu time, muitos jogadores que jogam sujo mesmo. Eles não querem mudança de cultura. Não querem que o defensor do seu time comece a ter uma nova postura devido agora à presença do VAR. Não. Ele acha importante que tenha esse jogador que faz esse jogo sujo mesmo, que tem que ficar à margem das câmeras. Eu acho que é uma visão muito retrógrada que vai bloqueando mesmo, vai atrasando o VAR e quando acontecer ainda vai ter outros problemas. Estou pessimista, estou amargo. Calma, Romo, toma uma água. Tomei vinagre hoje. Por favor, uma água no copo do Cristiano Ronaldo. Não quero não, obrigado. Não quer água? Não quero não, pode estar... No copo do Messi? O problema é o copo? Toma no copo do Messi. Toma um pouquinho, vai, dá uma balinha. Vai, no copo do Messi. pouquinho só. Isso, pronto. Tomou nada. Frescante. Mais calminho, né? Independentemente aí, ou além da discussão do pênalti ou não, do impedimento ou não, mais uma vez era um jogo que o Palmeiras tinha vantagem e não conseguiu fazer ali uma vitória tranquila, né? Se o juiz não apita ali, possivelmente o Inter tinha empatado.